turma, tudo bem com vocês? Gente, nossas aulas estão quase chegando ao final, né? Tá faltando poucas aulas para a prova final. Eu ainda vou dar essa matéria para vocês sobre oxigenoterapia, que eu achei muito importante falar um pouco sobre isso, porque muitos profissionais às vezes chegam na área da saúde, né? Na área do tanto domiciliar, posto de saúde, saúde da família, que trabalha em transporte ou em hospitais e não sabe qual que é a verdadeira função do oxigênio, que às vezes muitas pessoas acham que é só administrar, né? E eu vou poder falar um pouquinho com vocês que não é somente administrar, colocar oxigênio lá não, tá? E o que seria a oxigenoterapia? A oxigenoterapia é uma administração de oxigênio com elevação da fração inspirada de O2 acima do ar encontrado no ambiente, 21%. Então, gente, a oxigenoterapia consiste na administração do oxigênio para suprir a necessidade do paciente, né? Que pode ocorrer por diversos motivos. O paciente pode apresentar dispneia, dificuldade respiratória por vários motivos. Bronquite, enfisema pulmonar, tumores, asma, e a criança também pode apresentar por N situações, né? Então é muito importante o que? Como usar, saber como usar, né? Quando que é necessário, tá bom? Porque às vezes simplesmente desaturou, vamos colocar um oxigênio, que é muito comum de acontecer, né? Geralmente tem que ter uma avaliação aqui de condições pulmonares, como que tá o pulmão, tem que ter indicação médica, tá? Tem que ter prescrição médica, tem que ter prescrição da enfermagem. Enfermagem não prescreve, gente, ela pede para fazer por via oral e o médico prescreve, tá? Geralmente o quê? Quais são as doenças que mais necessitam de oxigênio, né? Algumas doenças pulmonares, como bronquite, asma e N doenças, né? Tem várias outras doenças que podem apresentar dificuldade respiratória. Com relação à função, né? Qual que seria a função desse oxigênio? É manter, né, de uma forma adequada os tecidos bem oxigenados. Seria o quê? Satisfazer as necessidades metabólicas dos tecidos, né, sem causar efeito tóxico no organismo dessa criança, né? Então, o que deve ser feito? Deve ser administrado de forma certa, de forma adequada, a concentração deve ser a menor possível, como eu falei com vocês. Uma administração de forma inadequada, forma indevida, pode prejudicar a criança em vez de apresentar melhoras, tá? Então, deve ser administrada da menor concentração possível para produzir uma oxigenação eficaz. Não adianta só pôr oxigênio lá não, sem ter uma avaliação, né? Tem que ver qual que é o sistema de baixo fluxo, o que vai ser usado, porque tem vários tipos de oxigenoterapia, né? Elas são classificadas, gente, de acordo com a necessidade do paciente. As mais comuns, né, que eu vou citar para vocês é a de sistema de baixo fluxo, que fornece um oxigênio suplementar. A de sistema de alto fluxo, que é o que fornece uma determinada concentração de oxigênio igual ou superior a que o paciente está expirando fora do ar ambiente, né? Porque ele respira. Você tem que fornecer um oxigênio além daquilo que ele está precisando, tá? Nesse alto fluxo. No baixo fluxo é só para manter. O alto fluxo já é além, porque provavelmente a oximetria está muito baixa. E a ventilação não invasiva, que é a VNI,
E a ventilação invasiva, né? Porque a gente conhece aí que é o tubo, tá? Mas aí o tubo já é o respirador que vai estar fornecendo oxigênio, tá bom? Quando usar? Quando eu devo usar? Criança está apresentando dificuldade respiratória. Tem que ir lá colocar na hora. Você tem que saber o que deve ser feito, né? Primeiramente, comunicar a enfermagem, comunicar o médico, não colocar oxigênio sem falar com a equipe, o seu responsável. E é indicado, gente, para corrigir hipoxemia aguda. Naquele momento ali, a criança apresentou dispneia, geralmente a criança não está conseguindo respirar de forma adequada, às vezes está com uma bronquite ou bronquiolite ou uma asma em que os brônquios está totalmente cheio de pus, secreção. Aí não está conseguindo respirar, não está conseguindo, você vê que a região do abdômen dele, ela já está respirando, né, de forma forçada. Aí sim tem que estar fornecendo oxigênio, tá? Para quê? Para reduzir os sintomas de hipóxia crônica também. Hipóxia crônica, gente, são pessoas que é dependente do oxigênio. Por exemplo, um paciente que tem enfisema pulmonar devido a cigarro. O cigarro, ele acabou com o pulmão desse paciente. Como acabou com o pulmão desse paciente, infelizmente, ele vai ter que usar um oxigênio para manter. Então, é crônico, né? Ou tem algumas crianças que nascem com a deficiência pulmonar, ou o coração às vezes não consegue bombear o suficiente, de forma que o pulmão consiga acompanhar, porque infelizmente o nosso corpo ele é um reloginho. Se o coração não funciona direito, o pulmão também não vai funcionar. Se o pulmão não funciona direito, o coração também não vai funcionar, né? Então, o oxigênio pode ser usado também para o paciente crônico, tá? Para quê? Melhorar ou reduzir a hipoxemia tecidual, né, do trabalho respiratório e cardiovascular. Porque a partir do momento que eu forneço oxigênio de forma adequada para esse paciente, ele vai melhorar um padrão respiratório, ele vai melhorar com relação ao sistema cardiovascular, tá? Vai apresentar uma boa resposta com relação ao sistema cardiovascular, o coração vai bombear mais, né? E o que é a hipoxemia? Hipoxemia, gente, é a diminuição da pressão da arterial de oxigênio e da saturação arterial do O2. Então, o que é? Professora, nunca ouvi falar desse PaO2, não. Eu só já ouvi falar do SaO2, que é a saturação arterial. Saturação, gente, é medida geralmente por porcentagem, né? Se vocês conhecem lá, fala 89, 90, abaixo de 90 tem que estar fornecendo oxigênio, acima de 90, dependendo da criança, não precisa, né? Mas o que é PaO2? A PaO2, gente, é a pressão que o oxigênio faz nos pulmões, tá? Não é somente o aumento que acontece da saturação, não. Que a saturação é o nível de oxigênio no sangue. Quer dizer o quê? Que o tanto de oxigênio está circulando. A PaO2 é a pressão que esse oxigênio está fazendo. Porque quando eu respiro, né, o oxigênio me auxilia, dá aquela pressão, meu coração bombeia mais, né? Eu vou ter uma melhor oxigenação. Então, tem que pensar muito também quando você está colocando oxigênio nessa PaO2. Não somente na saturação, mas tem que pensar o quê? Na pressão que está mandando esse oxigênio para os vasos, para o pulmão, né? Então, tem que ficar muito atento sobre isso, tá? Aqui a gente tem uma criancinha, né, que você vê aí, ó, que tá com a bifurcação aí dos brônquios, tá? Toda infeccionada, ela tá com sofrência respiratória, não tá conseguindo fazer uma troca gasosa adequada. O ar não tá indo lá nos alvéolos, né?
lá no finalzinho da árvore do pulmão, não está chegando oxigênio suficiente, então não está fazendo troca. Quando você fornece um oxigênio, o paciente vai conseguir realizar uma melhor troca, tá? Então é muito importante. Apresentou sofrência respiratória, já insere o oxigênio, nem que seja por catéter, e depois vai aumentando conforme a necessidade do paciente, tá? Aqui, gente, é os parâmetros para colocar o oxigênio. Ah, professor, existe isso? Existe. Então, não é qualquer forma, não. Você, criança está com dificuldade para respirar. Coloca O2 nela. Não, tem que saber os parâmetros, porque os valores podem oscilar de patologia para patologia. Então, por isso que é preciso a avaliação médica e da enfermagem, tá? Não é que vocês não têm capacidade para avaliar. É porque, às vezes, aquele paciente ele não pode ter um grande fluxo de oxigênio. Aquele paciente, o tipo de fornecimento de oxigênio vai ser de forma diferente. Então, é muito importante, quando for colocar, comunicar a equipe responsável, médico, enfermeiro, que esteja próximo. É importante que vocês conheçam também os parâmetros. Por quê? Porque se vocês conhecerem os parâmetros, quando você colocar um oxímetro, quando vocês avaliar a PaO2, vocês vão conseguir entender o que? A real necessidade de estar acionando o médico e a enfermeira responsável ou o enfermeiro responsável, tá? Então, na pediatria, dividindo-se em neonatal e pediatria. Na pediatria, gente, quando eu devo iniciar a oxigenoterapia? Eu devo iniciar a oxigenoterapia quando a saturação estiver, gente, entre 91 e 94, tá? Professora, mas está normal. Não, 91, 94, essa criança pode desaturar com muita facilidade. Então, é muito importante o quê? Começou a apresentar a queda na saturação abaixo de 94, já ficar atento, já comunicar ao médico, já comunicar ao enfermeiro, né? Para estar colocando, nem que seja um catéter inicial ali, com um O2 de 2 litros, que é bem pouquinho, mas é importante já comunicar. E a PaO2? A PaO2, gente, é a pressão do oxigênio nos pulmões, né? A PaO2 também deve ser avaliada, deve estar entre 60 a 90. Então, abaixo de 90 e acima de 60, eu vou estar inserindo o oxigênio. Então, vou estar comunicando a equipe, tá? Essa PaCO2, gente, é muito importante também vocês avaliar por ela, porque se a pressão tiver normal, tem que tomar cuidado, porque senão você pode causar alcalose pulmonar. É um excesso de oxigênio nos vasos e ele não conseguir fazer essa troca gasosa de forma adequada. Eu causo uma pressão muito grande, o pulmão não consegue acompanhar, tá? E com isso não consegue fazer uma troca adequada, causando alcalose. Em vez de eu melhorar esse paciente, eu pioro ele, tá? Então, é muito importante sobre isso. Tem que ficar atento quando for administrar, né? Quando for estar fornecendo oxigênio para essa criança. Tá bom? Agora, com relação a neonatal. Tem os pequenininhos também, né, gente? É outro que a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque como eles são muito pequenininhos, então tem que avaliar muito. Cuidado com o fluxo de oxigênio que administra. Não pode colocar o fluxo de oxigênio muito alto. Vocês podem comprometer o pulmão dessa criança, né? Como que é avaliado? Se a saturação tiver abaixo de 93 e acima de 89, né? Aí depende o quê? Se tiver, depende do médico
e depende do estado do paciente. Se não responder com catéter, passa para máscara. Se não responder com a máscara, aí passa para o VNI. E eu vou estar mostrando para vocês aqui na frente o que é isso, né? Explicar melhor como que funciona, o que é. Tá bom? E o PaCO2 é entre 50 e 80, que é a pressão do oxigênio. Não sei se vocês viram que é menor ainda. Por que que é menor? Porque o corpinho dessa criança é menor, o pulmão é menor, então a pressão também que vai para esse pulmão, ela tem que ser menor, tá? Não pode ser uma pressão muito elevada, não. Tem que ficar atento sobre isso, porque senão pode danificar o pulmão, tá? O tipo de oxigenoterapia, gente. Aqui eu tenho uma cânula, né? De catéter nasal e O2 na incubadora. Quer dizer o quê? Que essa criança, ela tá na incubadora, recebendo oxigênio. A incubadora, ela é totalmente, gente, equipada de forma que o oxigênio chegue para essa criança de forma adequada, tenha o local de fazer regular a temperatura, regular a umidade. Essa incubadora, ela tem que ser encaminhada para preventiva. Preventiva, gente, se vocês não sabem, é o equipamento. O equipamento dentro da área hospitalar, ele é realizado, passado por preventiva. Preventiva é para evitar que aconteça danos com essa criança, né? Não esteja de forma desregularizada. Então, você percebeu que não está legal? Encaminha para manutenção avaliar, porque o equipamento tem que estar adequado para essa criança, tá bom? Essa incubadora, gente, é muito utilizado para recém-nascido, né? Prematurinho, porque é muito pequenininho. Você ficar colocando catéter, máscara, você pode machucar e danificar a face ou a região da narina dessa criança. Então, tem que ficar atento para quando for fornecer um oxigênio, fornecer de forma adequada, tá? Aqui, gente, é o catéter nasal e macro. O catéter nasal, eu acredito que vocês já conhecem, que vocês já viram, tá? Geralmente é fornecido para o sistema de baixo fluxo, né? Geralmente o catéter, ele fornece oxigênio suplementar às vias aéreas diretamente com fluxo de até 8 litros, né? No catéter aí, a gente pega uma borracha, conecta no catéter, conecta no copo, e esse copo a gente vai e faz a mensuração conforme a pedido médico, se é 2, se é 3, se é 4, se é 1. E conforme o pedido médico, o catéter ele tem eficácia, né? A resposta desse catéter é até 8 litros. Chegou 8 litros, a criança não apresentou melhora na saturação, tem que ser reavaliada para ser trocada a forma de tratamento dessa criança, porque o oxigênio para o catéter já não está sendo suficiente, né? Geralmente, gente, o resultado na saturação baixa é variável, tá? Essa criança às vezes pode variar entre 98, aí depois vai para 90, 95, quer dizer que sofre variação. E esse do lado aí é o kit macro. Kit macro, gente, não adianta colocar oxigênio muito baixo. Por quê? Porque senão fica tudo nesse cano aí, tá vendo? Estilo um cano, que é a cânula, né? Que a gente fala que é a cânula de tráqueo, do kit macro. Esse kit, essa cânula aí, ela é muito grossa. Então, se você colocar um fluxo de 2 litros aí, não vai chegar oxigênio nenhum para a criança. Se você colocar 6, não vai chegar muito pouco. Então, geralmente, quando se coloca esse kit macro, o fornecimento de oxigênio vai ser maior, tá? Por isso que é importante avaliar, porque se vocês pegam um kit macro, coloca 14 litros, em uma criança que está precisando somente do catéter, isso é muito perigoso, isso é ruim, né? Você pode danificar a parede do pulmão dessa criança, tá? Aqui, gente, já é também a máscara de Venturi, tá? Essa máscara de Venturi, gente, ela é muito bacana.
Muito bacana mesmo. Por quê? Para que você usa isso, gente? Geralmente, ela é utilizada para fornecer oxigênio, né? Com a concentração que a cânula normal não consegue fornecer. Então, você vai colocar essa máscara de Venturi. Ela tem várias cores, não sei se vocês estão vendo aí. Essas cores é que especifica a quantidade de oxigênio que vai chegar para a criança, né? A cor do adaptador azul, que é o fluxo de O2 3, geralmente vai chegar a 24% de oxigênio para essa criança, tá? O fluxo amarelo o fluxo que chega de O2 é o 6, que é 28% mais ou menos que vai chegar para essa criança. Isso aí, gente, é 3 litros, tá? 6 litros. Quer dizer que o amarelo ele fornece 6 litros de oxigênio. Corresponde a 28% de oxigênio para essa criança. O branco. Já o branco, ele fornece 8 litros, que corresponde a 31%. O verde é o que fornece 12 litros, é 35%. O rosa é de 15 litros, que fornece 40% de oxigênio para essa criança. O laranja fornece 15 e também pode fornecer até 50% de oxigênio para essa criança. Então, essa máscara de Venturi, ela é muito utilizada. Por quê? Porque através dela você consegue controlar a quantidade de oxigênio que essa criança está precisando, né, no momento, tá? Então, é muito importante saber essas cores aí, saber o fluxo, saber quais são os equipamentos utilizados, como trocar, tá, gente? Tá vendo que é muito fácil, é só ter um encaixe aí, ó, desenrosca e enrosca de novo, tá? E essa mangueirinha verde que tá separada, você acopla na ponta e conecta no copo. Então, gente, tem que estar atento sobre isso, tá? Por quê? Porque se vocês colocar um fluxo desse aí de forma inadequada, você pode lesionar a parede do pulmão da criança, tá bom? Esse do lado é o capacete, geralmente utilizado muito dentro da UTI, neonatal, da pediatria. Por quê? Ele é muito adequado para a criança, porque a criança ela não consegue, às vezes, tolerar muito a máscara, né? Ou o catéter. Imagina um bebezinho, toda hora ele vai arrancar, vai tirar. Então, a tolerância disso não é muito boa. Então, esse sistema ele é utilizado dentro da sala para recém-nascidos, que não toleram a cânula e nem a máscara, né? São sistemas muito barulhentos, tá, gente? Pode atingir um fluxo de 10 a 15 litros e concentração de 80 a 90%. Então, esse capacete aí, ele é muito utilizado dentro da UTI pediátrica, neonatal, para as criancinhas menores que 1 ano, 2 anos, porque tolera mais esse capacete. Fora que o benefício também para aspirar, né? Para aspirar, você não precisa desligar o oxigênio, para aspirar via aérea, para aspirar cavidade bucal. Então, é muito importante esse equipamento. Gente, não são todos os hospitais que têm. Eu ia até pôr uma fotinha para vocês de um hospital que adaptou, pegou uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão, colou, um durex nele todo assim, passou o oxigênio pelo buraquinho para estar fornecendo esse oxigênio conforme esse capacete, tá, gente? Não é uma coisa barata, não é todos os hospitais que tem. Eu trouxe para vocês, até mesmo por critério de curiosidade. Às vezes vocês entram para dentro do Hospital Márcio Cunha, lá tem. Mas tem muitos hospitais que faz adaptação, tá bom? Aqui, gente, tem a tenda de oxigênio. Tenda de oxigênio é outra coisa também que é muito bacana, né? Como você tá vendo aí, funciona mais ou menos a mesma coisa que o outro, que o capacete, tá? Essa tenda, gente, ela é muito utilizada dentro da UTI neonatal, tá? Às vezes a criança pode ficar com o corpo todo dentro da tenda,
ou às vezes pode ficar só com a cabeça dentro da tenda. Depende da forma que vai crescendo, pode inserir só a cabeça dessa criança na tenda, tá? O fluxo de oxigênio é alto, como eu expliquei lá, pode ser de 10 a 15 litros. É um fluxo alto, porque ele também espalha um pouco, né? Por ser maior. É muito eficiente com as crianças, porque não precisa tirar para aspirar. Você não precisa desligar o oxigênio para aspirar. Com isso, a criança não vai apresentar sofrimento respiratório durante a aspiração. E também, gente, é muito mais aceitável, né? Como eu expliquei para vocês, tanto o capacete quanto a tenda, a criança tolera muito mais do que a máscara ou o catéter, tá bom? Essa outra do lado aí é a VNI. Não sei se vocês já ouviram falar, mas VNI é a ventilação não invasiva. Antes de entrar para o tubo, geralmente essas crianças elas vão para o VNI primeiro. Por quê? O VNI ele não é invasivo, não precisa passar tubo na traqueia, não precisa passar máscara laríngea, que é conectar no respirador. Fornece um oxigênio maior, de qualidade maior, mas não são todas as crianças que toleram isso aí, gente. Isso aí é muito ruim, parece um capacete. Tem muitas crianças que têm um afobamento muito grande, a pressão que faz nas vias aéreas é muito grande, né? Porque é como se fosse um alto fluxo contra a respiração, tem que vedar tudo, tanto a boca quanto o nariz, tem que ser vedado no VNI, porque se ficar com respiração inadequada, isso não vai ser legal, tá? É muito importante ficar atento sobre isso. Porque se tá percebendo que não tá tolerando bem o VNI, tem que estar comunicando o médico para estar substituindo pro tubo, máscara laríngea, né? Tem que estar cobrindo outro tipo de equipamento para essa criança, tá bom? Gente, eu queria falar só até aqui mesmo, tá? Eu acho importante passar um pouquinho para vocês sobre isso, porque às vezes eu mesmo, quando eu passei no curso, ninguém nunca falou para mim sobre oxigenoterapia. Eu cheguei no hospital e assumi um hospital juntamente com a equipe e não sabia realmente a real função. Eu sabia que era para melhorar a oxigenação, mas não sabia que se eu não fizesse de forma adequada, eu poderia danificar essa criança, né? Então, é muito importante vocês saberem qual que é a diferença entre o sistema de baixo fluxo, de alto fluxo, não invasivo, né? Que a gente sabe o quê? Que de baixo fluxo é aquele que fornece pouquinho oxigênio para a criança e ela consegue apresentar uma boa resposta. Geralmente é o catéter e a máscara normal. O sistema de alto fluxo geralmente já é a tenda, né? Já é a incubadora, já é a máscara de Venturi. E a ventilação não invasiva, gente, consiste num suporte ventilatório com utilização de pressão positiva, como eu falei com vocês do VNI, né? Que é empregado em pacientes que não estejam fazendo uso de qualquer tipo de vias aéreas artificiais de tubo, né? Que não esteja em uso de tubo orotraqueal, endotraqueal, cânula de traqueostomia. Para fazer o VNI, não pode ter cânula de traqueostomia. Por quê? Se eu fazer uma pressão positiva na cavidade bucal e nasal e o ar sair todo na tráqueo, não vai ser eficiente o tratamento, não vai ser adequado, tá? A conexão entre o dispositivo, gente, de ventilação e o paciente é realizada através de uma máscara nasal ou facial, que é o VNI. É uma máscara como se tivesse um cabresto mesmo, fazendo a pressão sobre essa máscara. E aí, com isso, ajuda, né? A melhorar a oxigenação dessa criança, tá? Gente, geralmente o quê? O diagnóstico é feito através da medição da oxigenoterapia sanguínea. Vocês vão ter sempre que colocar o oxímetro, tá? De pulso, de forma não invasiva, porque a gente sabe que o oxímetro de pulso não é de forma invasiva. Outra coisa,
A administração do oxigênio, né? É feita através de um concentrador de oxigênio, que é um pressurizado de um cilindro de metal, né? Ou pode ser, às vezes, já feito pela encanação do hospital. Muitos hospitais já têm o encanamento, sai direto da bala e fornece o hospital todo. Ou talvez pode ter um concentrado menor, né? A escolha, como eu falei com vocês, dessa oxigenoterapia, ela é feita de acordo com o estilo de vida do paciente, ou também da doença, da patologia, né? O quanto que vai ser necessário, a necessidade, né? É importante o que também tem que ter a avaliação médica e deve ser com diagnóstico médico. Não pode ser feito de forma sem nenhuma orientação, tá? Geralmente, gente, se for um paciente patológico crônico, que precisa desse oxigênio contínuo, né? A oxigenoterapia vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Porque possui baixa oxigenação no sangue, fazendo com que o paciente tenha mais energia e disposição. Então, é muito importante o quê? Que avalie de forma adequada, mas se for preciso, que seja utilizado, tá bom? Boa noite para vocês.